Imagine um cenário sombrio e misterioso. O céu escurece, uma estrela cai e, das profundezas da terra, seres estranhos e assustadores emergem para trazer tormento. É assim que o capítulo 9 de Apocalipse começa, com a abertura de um poço sem fundo e a liberação de criaturas indescritíveis, prontas para atormentar a humanidade. Mas o que esses eventos significam? E por que esse capítulo é considerado um dos mais aterrorizantes da Bíblia? Neste vídeo, vamos explorar a fundo essa passagem apocalíptica, entender seus símbolos e descobrir o que ela nos revela sobre os últimos dias e o juízo divino. Vamos embarcar nessa jornada pelo fim dos tempos e desvendar os mistérios por trás de um dos textos mais impactantes das Escrituras. O livro de Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João durante seu exílio na ilha de Patmos, por volta do final do primeiro século. Ele contém uma série de visões que João recebeu de Jesus Cristo, revelando o que aconteceria no fim dos tempos. Essas visões incluem julgamentos divinos, batalhas espirituais e a vitória final de Deus sobre o mal. O propósito do livro é encorajar os cristãos a permanecerem firmes em meio às perseguições e dificuldades, mostrando que, apesar dos eventos catastróficos, Deus está no controle da história. Apocalipse é uma mensagem de esperança e justiça, ainda que retratada com imagens simbólicas e muitas vezes assustadoras. O capítulo 9 faz parte de uma sequência de juízos divinos chamados de trombetas. Cada trombeta, ao ser tocada, traz um novo sinal de destruição e aviso sobre a iminência do juízo final. As primeiras 4 trombetas afetam a natureza, como a terra, os mares e os rios, e já causam grande destruição. No entanto, a partir da 5ª trombeta, as visões se tornam ainda mais sombrias, com o surgimento de criaturas demoníacas e forças sobrenaturais. O que João descreve não é apenas a destruição física, mas um cenário espiritual em que forças malignas são liberadas para atormentar a humanidade. É neste ponto que o capítulo 9 nos leva a um dos momentos mais intensos do Apocalipse, revelando o profundo impacto do afastamento de Deus. Quando o 5º anjo toca a trombeta, João vê algo dramático. Uma estrela cai do céu, e essa estrela é, na verdade, um ser que recebe a chave para abrir o poço do abismo. Ao ser aberto, uma densa fumaça sobe, escurecendo o sol e o ar, e dela emergem criaturas estranhas e aterrorizantes. Esses seres são descritos como gafanhotos, mas não são gafanhotos comuns. Eles têm rostos humanos, cabelos longos como de mulheres, dentes de leão e caudas de escorpiões. Sua aparência bizarra e sobrenatural indica que são forças demoníacas, libertadas para cumprir uma missão específica: atormentar os homens que não têm o selo de Deus em suas testas. Esses gafanhotos não têm permissão para matar, mas causam um sofrimento tão intenso que as pessoas desejarão a morte, mas não a encontrarão. O tormento dura 5 meses, simbolizando um período prolongado de agonia. O líder dessas criaturas é chamado de Abaddon em hebraico, ou Apollyon em grego, ambos significando destruidor, reforçando a ideia de que esses seres são instrumentos de destruição e julgamento divino. O poço do abismo de onde surgem é frequentemente associado ao inferno ou a um local de aprisionamento para seres demoníacos, o que destaca a natureza espiritual desse juízo. O surgimento desses gafanhotos é um lembrete claro do poder devastador do mal quando liberado e da seriedade do juízo de Deus sobre a terra. Uma das características mais perturbadoras dessa praga de gafanhotos demoníacos é que seu objetivo não é matar, mas atormentar as pessoas. Eles atacam todos aqueles que não têm o selo de Deus em suas testas, um símbolo de proteção divina. Durante 5 meses, esses seres infligem uma dor comparada à picada de escorpiões, intensa e excruciante. O sofrimento é tão grande que as pessoas desejarão morrer, mas em uma reviravolta aterrorizante, a morte lhes será negada. Essa ideia de um sofrimento sem fim, onde até a própria morte parece uma saída impossível, adiciona um peso psicológico enorme a essa visão de juízo divino. Esse tormento simboliza a consequência espiritual de um afastamento profundo de Deus. A ausência de morte nessa praga sugere que o julgamento divino, por vezes, pode não ser a aniquilação, mas a permissão para que o mal provoque agonia contínua. É um lembrete de que, mesmo diante do sofrimento extremo, muitos ainda não se voltarão a Deus. Em Apocalipse capítulo 9,
versículos 20 e 21, vemos que mesmo após essas pragas, a humanidade ainda se recusa a se arrepender de seus pecados. Esse detalhe destaca o endurecimento dos corações e a resistência ao arrependimento, mesmo quando confrontados com o juízo de Deus. O tormento físico e espiritual, sem a libertação da morte, reflete o desespero de uma vida desconectada de Deus. Com o toque da sexta trombeta, um novo e terrível juízo é liberado. João descreve que 4 anjos, que estavam presos junto ao rio Eufrates, são soltos. Esses anjos não são mensageiros de paz, mas forças destrutivas que, por algum motivo, haviam sido contidas até aquele momento. Ao serem libertos, eles recebem a missão de matar 1/3 da humanidade. O fato de estarem presos sugere que, desde muito tempo, estavam esperando o momento exato para cumprir essa tarefa de destruição. A menção ao rio Eufrates, uma localização real e significativa no contexto bíblico e histórico, pode simbolizar a fronteira entre o conhecido e o desconhecido, o mundo físico e o espiritual. Junto com esses anjos, surge um exército de 200 milhões de cavaleiros, montados em criaturas aterrorizantes, com cabeças de leões e caudas como serpentes. De suas bocas sai fogo, fumaça e enxofre, e são esses elementos que causam a morte de 1/3 da população mundial. Essas imagens vívidas e assustadoras ressaltam a escala do juízo e o poder destrutivo desses seres. O número gigantesco de soldados e as criaturas sobrenaturais simbolizam uma força irresistível e devastadora, representando o caos e a morte que se espalham rapidamente. Mesmo assim, a humanidade, segundo João, não se arrepende de seus pecados. Essa sexta trombeta nos mostra que o juízo divino vai além do tormento espiritual, entrando na destruição física e no colapso de grandes porções da humanidade, refletindo a gravidade de se afastar de Deus e resistir à sua chamada ao arrependimento. O capítulo 9 de Apocalipse está repleto de simbolismos poderosos que apontam para realidades espirituais profundas. As trombetas representam juízos divinos, onde Deus usa tanto elementos da criação quanto forças sobrenaturais para chamar a humanidade ao arrependimento. A liberação dos gafanhotos e dos anjos destrutivos simboliza o poder do mal quando Deus permite que ele atue em seu pleno potencial. Esses juízos não são apenas eventos físicos, mas também refletem o tormento espiritual que acompanha a separação de Deus. A descrição dos gafanhotos e cavaleiros sobrenaturais destaca a luta entre o bem e o mal, uma batalha espiritual que se desenrola nos bastidores do mundo físico, afetando a vida humana em níveis profundos. Teologicamente, esse capítulo aponta para a seriedade do juízo de Deus e a necessidade urgente de arrependimento. Mesmo diante de tamanha destruição e sofrimento, o texto enfatiza que muitos continuam endurecendo seus corações e se recusam a mudar seus caminhos. Isso ilustra a profundidade do pecado e da rebelião humana, que mesmo quando confrontada com sinais claros de juízo, ainda resiste à graça de Deus. O capítulo 9, portanto, serve como um alerta não apenas sobre os eventos futuros, mas também sobre o estado espiritual da humanidade ao longo da história. O sofrimento sem morte, o tormento prolongado e a resistência ao arrependimento simbolizam a consequência trágica de uma vida afastada de Deus e da sua proteção. O capítulo 9 de Apocalipse nos lembra de algo muito importante. O afastamento de Deus traz consequências profundas, tanto espirituais quanto físicas. Embora as imagens de gafanhotos demoníacos e exércitos destrutivos possam parecer distantes de nossa realidade, elas simbolizam os efeitos devastadores do mal no mundo e em nossas vidas pessoais. Hoje, podemos ver essas forças em ação através de conflitos, crises e o sofrimento humano, que muitas vezes são resultados da rebelião contra os princípios de Deus. A mensagem central para nós é que o tempo para o arrependimento é agora. O capítulo 9 é um alerta para reconsiderarmos nossas vidas espirituais, nos voltarmos a Deus e buscarmos sua proteção. Ele nos chama a viver com o coração alinhado ao propósito divino, pois o juízo de Deus é real, mas também é oferecida a salvação por meio de Jesus Cristo. À medida que chegamos ao final deste vídeo, é fundamental refletir sobre os ensinamentos que Apocalipse 9 nos traz.
Este capítulo nos confronta com a realidade do juízo divino e a urgência do arrependimento. A luta entre o bem e o mal é real, e assim como as visões de João, a nossa vida também pode ser marcada por desafios e tormentos. No entanto, a mensagem de esperança é clara. Deus nos oferece a oportunidade de nos reconciliarmos com Ele. Se você se sentiu tocado por essa mensagem, encorajo você a buscar um relacionamento mais profundo com Deus, a ler as Escrituras e a se arrepender dos caminhos que o afastam dele. Compartilhe suas reflexões nos comentários. Inscreva-se no canal para mais conteúdos sobre a Bíblia e a vida cristã, e não hesite em compartilhar este vídeo com aqueles que podem se beneficiar dessa mensagem. Lembre-se, a mudança começa dentro de cada um de nós. Que possamos sempre buscar a luz em meio à escuridão e confiar no plano de Deus para nossas vidas.